Olá, olá, excelente tarde a cada uma e a cada um. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa quarta live sobre depressão. Então, se você ainda não assistiu às lives anteriores, nós falamos sobre diversos assuntos e eu acredito que você fará muito mais uso, um uso muito mais efetivo desta live se depois você assistir as outras anteriores, tá? Então, se você ainda não assistiu a live 1, a 2 e a 3, assim que terminar essa, assistam as 3, tá bom? Assista as 3. Bom, na primeira live, nós fizemos uma introdução, trouxemos alguns números, e a partir da segunda e a terceira, nós trouxemos basicamente alguns fatores que promovem a depressão. Então, na live anterior, na terceira live, nós falamos sobre as substâncias e comportamentos tóxicos e falamos também sobre os eventos de estresse ao longo da vida. Então, acho importantíssimo depois você assistir, tá bom? Vamos lá. Na terceira live, nós citamos alguns exemplos de alimentos que são alimentos inflamatórios, sobretudo o açúcar. Vocês sabem que o Brasil é campeão no uso de açúcar aqui na América Latina. E qual é o grande problema? Porque o açúcar, ele inflama o cérebro. O excesso de açúcar inflama o cérebro. E como eu já disse a vocês, um cérebro inflamado é um cérebro depressivo. Nós falamos ainda sobre o grande risco da deficiência de algumas vitaminas, sobretudo vitamina B9, vitamina B6 e vitamina B12. Tá? A falta destas vitaminas podem sim intensificar os sintomas de depressão, sem contar, obviamente, a vitamina D. Vitamina D é fundamental tanto para o combate à depressão, tá bom? Quanto ainda para melhorar o seu sono. Então, toda vez que você apresenta dificuldade no sono, existe uma grande chance da sua melatonina estar reduzida. Então, para produzir melatonina, é preciso que haja vitamina D, tá? É fundamental a vitamina D também colaborar. É óbvio que na melatonina nós temos outras substâncias que colaboram. Primeiro, triptofano, né? Então, se você tem dificuldade no sono, precisa verificar aí o uso do triptofano. O triptofano é um aminoácido simples que você precisa comer. Então, se você perceber que está difícil aí entrar no nível bacana de vitamina D, é importante, quem sabe, você consultar um nutricionista ou mesmo o seu médico, tá? Por quê? Para que se ajuste a sua alimentação. Se você tiver dificuldade em comer alimentos que contêm triptofano, a nutricionista ou o médico, nutrólogo ou outro médico pode, de repente, passar um suplemento para você. Porque se tiver aliás, pouco consumo de triptofano, você vai ter dificuldade também no sono. E existe um grande problema que se você não dorme direito, você aumenta sua ansiedade durante o dia. Por quê? Nós já falávamos que o sono, ele equilibra, tá? Ele é uma espécie ele promove uma espécie de homeostase para o corpo humano, tá bom? Mas vamos voltar ao nosso assunto, depressão. Nós falamos ainda da deficiência das vitaminas e também do sedentarismo. E eu citei um exemplo para vocês que foi feito com pacientes deprimidos. Só gostaria de deixar claro, deixa eu só verificar quem está aqui, né, para eu dar as boas-vindas, tá? De qualquer forma, se você está me acompanhando agora online ou se você assistir depois, não tem problema, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa live. Bom, sobre a pesquisa que eu citei para vocês sobre depressão, eu acho extremamente importante vocês terem a seguinte clareza. Se o seu cliente, ou se você utiliza alguma medicação para depressão, você não pode deixar a medicação de vontade própria. Por quê? Porque é necessário que haja um desmame da medicação. Toda medicação psiquiátrica é importante consultar a necessidade do desmame. Nós temos sim alguns medicamentos que não necessitam desse desmame. Eu não vou falar quais são, até porque se você de repente utiliza e deseja parar, você vai parar e falar que fui eu que indiquei. Então, muito cuidado, tá? Medicação para transtornos depressivos ou todos os transtornos neuropsiquiátricos precisa que haja um desmame. Então, não deixe a medicação caso você utilize. Agora, o que eu falei lá na pesquisa?
que para pessoas que portam depressão leve e moderada, a atividade física surte quase o mesmo efeito do que o uso da medicação. Obviamente, quem vai determinar se você vai usar a medicação ou não é o seu médico. Contudo, existem estudos feitos com o rigor científico que atestam que pessoas que têm, então, depressão leve ou moderada, uma atividade física tem quase o mesmo valor de colaboração para superar a depressão do que a atividade física tem o mesmo valor do que uma medicação de primeira linha, como a sertralina, por exemplo. Tá? Mas, obviamente, cada indivíduo é um indivíduo. Tá? Não deixe e não tome nenhum tipo de medicação sem o conhecimento do seu médico. Tá bom? Bom, nós falamos que existem algumas medicações que aumentam, sim, os sintomas depressivos. Né? Por exemplo, o antialérgico, ele dá uma rebaixada em todo o sistema. E nós depois falávamos dos eventos de estresse ao longo da vida, seja um evento pontual, um trauma, que foi muito forte, perda de alguém, abuso na infância, ou estresse crônico, por exemplo, o estresse relacionado ao trabalho ou qualquer outra atividade que porventura você apresente. Se você tiver um estresse constante, é risco sim para desenvolver depressão. Bom, então o que nós já falamos na live 1, 2 e 3? Nós falamos sobre o fator genético e a importância que ele tem para os sintomas e para desenvolver a depressão. Falamos também depois, né, na live 3, sobre as substâncias e comportamentos tóxicos e ainda sobre os eventos de estresse ao longo da vida. O que nós falaremos a partir de agora? Nós falaremos sobre as alterações cerebrais. Nós já citamos um pouquinho na live anterior, mas vou deixar para vocês muito claro o que acontece. E nós finalizaremos aí essas 5 dicas, aliás, esses 5 fatores que promovem depressão, essa elucidação desses 5 fatores, nós finalizaremos a conclusão dos 5 fatores, destacando um pouco da personalidade, do funcionamento, do padrão de pensamentos e crenças das pessoas e o quanto isso promove ou intensifica os sintomas. Bom, eu gostaria de dar uma fundamentada um pouco maior, porque eu acho importantíssimo, para deixar bem claro aí para vocês, sobre a questão do sedentarismo, tá? Bom, tem bastante gente entrando, todos vocês sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Se você entrou aí, por gentileza, curta e compartilhe essa live para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo, tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como eu disse a vocês, então, vou intensificar um pouco melhor a questão do sedentarismo. Tá? E por que eu acho importante demais falarmos sobre isso? Você vai saber a partir de agora. Nós falamos lá da caminhada versus sertralina, mas eu gostaria de destacar um outro estudo feito pelo Dr. Nicholas Spitzer. Dr. Nicholas, ele demonstrou que atividades físicas melhoram o humor. Exercício físico regular estimula muito mais do que alguns tipos de antidepressivos, sem contar o impacto sobre aprendizagem, memória e criatividade. E por que isso? Porque o corpo humano, a fisiologia humana funciona assim. Por exemplo, os nossos ancestrais, eles precisavam caminhar aí de 8 a 16 quilômetros por dia apenas para comer, para sobreviver. Porque era muito difícil conseguir alimento, então eles precisavam caminhar muito. Então, desde tempos aí remotos, a atividade física foi atrelada ao desenvolvimento humano e ao funcionamento adequado da nossa fisiologia. Este mesmo estudo do Dr. Nicholas Spitzer, ele demonstrou que quando nós realizamos uma atividade física, nós produzimos uma proteína com um nome bem diferente, tá? Abreviando é BDNF. Quando nós traduzimos para o português, foi traduzido como fator neutrófico derivado do cérebro. Mas o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ele é uma enzima, tá? É uma proteína que é produzido pelo cérebro toda vez que você faz atividade física. E a produção do BDNF, ou do fator neutrófico derivado do cérebro, que é a mesma coisa, ele tem os níveis aumentados a partir de uma única atividade física acima de 15 minutos. Então, se você faz uma atividade física de 15 minutos, você já tem uma elevação do fator neutrófico derivado do cérebro.
Alguns outros estudos, outros, hein, não é só um, eles demonstram que, por exemplo, ratinhos que fazem, que têm acesso à atividade física, aquela rodinha que eles ficam correndo, quando eles entram e começam a fazer aquela atividade, depois de 15 minutos e já é medido o fator neurotrófico, já apresenta um aumento extremamente importante dessa proteína no cérebro, em diversas regiões do cérebro, sobretudo, preste muita atenção, no hipocampo. Por que o hipocampo é interessante? Porque o hipocampo é a agenda do nosso cérebro. Sabe, quando você quer lembrar uma coisa, pois é, o hipocampo que ele entra em ação. O hipocampo é o grande gerenciador, e não só ele, o próprio córtex cerebral. O córtex é a casca do cérebro, é a área mais consciente e racional do ser humano. Então, faz atividade física, produz o fator neurotrófico derivado do cérebro. Uma única atividade física já produz. É óbvio que atividade física, para ter eficácia, precisa ter recorrência, precisa ter regularidade. Mas o estudo diz que se você fizer uma única atividade, você já aumenta o fator neurotrófico. E aumentando esse fator neurotrófico, você já tem uma melhora, uma maior oxigenação em algumas áreas do cérebro, sobretudo o córtex, tá? De maneira especial aqui o córtex pré-frontal, que é a área racional, memória de curto prazo, que é uma área fundamental para o ser humano. Aumenta ali a oxigenação e óbvio que vai funcionar melhor. E também o hipocampo, como nós falávamos, tá? Então é fundamental a atividade física, tá? Outros estudos, eles demonstram o seguinte, que isso é exatamente o que ocorreu com os ratinhos, ocorre com o ser humano. Então a atividade física é fundamental para manter a saúde. Desde 1998, nós já sabemos que o cérebro ele é capaz de produzir novos neurônios. Até a metade da década de 90 se acreditava que não. Se acreditava que nascíamos com uma quantidade de neurônios, se acreditava que nascíamos aí com 100 bilhões, hoje nós sabemos que nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, mas se acreditava que você nascia e depois só ia perdendo. Hoje, né, nós já sabemos, sobretudo a partir de 98, na década do cérebro, como é assim conhecida, nós sabemos que o ser humano pode sim produzir novos neurônios. Aí eu pergunto, onde é especificamente que nascem novos neurônios? Onde é especificamente que ocorre aquilo que chamamos de neurogênese? Pasmem, no hipocampo. O que é o hipocampo? É o gerenciador das memórias. Uma pessoa que tem Alzheimer, qual é a primeira área que o Alzheimer vai deteriorar? Ele deteriora sobretudo a bainha da mielina, que é uma bainha mesmo de gordura, de lipídio que tem no corpo do neurônio que compõe o nosso cérebro, que ela acelera as informações. Então, no córtex e também no hipocampo. Tá? Então, é fundamental a atividade física até para você preservar a sua memória aí, por muito mais tempo. Porque o que adianta viver mais com a memória ruim? Não adianta muito, tá? Então, é aquilo que podemos chamar hoje de fonte da juventude. Nascer novos neurônios em cérebro velho. Como é que a gente consegue isso? Atividade física. Segundo os estudos aí da década de 90, a atividade física promove neurogênese, nascimento de novos neurônios, sobretudo no hipocampo. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Para deixar claro a importância da atividade física em relação com o sedentarismo. Tá? Então, deixe o sedentarismo de lado. Uma outra área do cérebro que também aumenta neurônios é numa área chamada núcleo accumbens. O núcleo accumbens é uma área muito importante porque é uma área que auxilia na produção de dopamina, que é conhecido como o hormônio da recompensa. Isto é, hormônio do prazer, motivação. Então, se você tem uma quantidade boa de dopamina, você tem uma quantidade boa de prazer e de sentimento de recompensa. Como é que consegue isso? Atividade física é uma das dicas fundamentais, tá bom? E esse estudo ainda, o anterior do Dr. Nicholas Spitzer, ele diz que quem faz atividade física regular, o cérebro se acostuma com esse aumento frequente de sangue e se adapta e acaba desligando ou ativando alguns genes. Por exemplo, atividade física realizada de forma regular, tá? E moderada, não pode ser muito intensa, porque senão você tem um desgaste, ao contrário. Elas promovem, então, essa melhor oxigenação. E elas ligam, ativam ou desativam alguns genes. Qual é um dos genes que é desativado com atividade física?
o gene do Alzheimer. Então a atividade física promove aí uma proteção contra Alzheimer. Então é importantíssimo, tá bom? Vamos voltar então ao nosso tema de hoje, tá? Nós começaremos então falando de um fator causal da depressão chamada um dos fatores de alterações cerebrais. Então veja só, nós já falamos muito do cérebro, agora vamos começar a falar depressão e cérebro, tá? O nosso cérebro, ele precisa ser ajustado, afinado, como um instrumento, um violão, por exemplo, ele tem que estar afinadinho para tocar uma boa música, não é? O nosso cérebro, então, ele precisa também de estar afinado, ajustado, equilibrado para conseguir manter o nosso humor num funcionamento adequado, manter a capacidade de aprendizado, manter os movimentos, os sentidos. O que ocorre é que grande parte das pessoas deprimidas não tem esta afinação. O cérebro não está balanceado. Por isso que, inclusive, a gente consegue perceber que uma pessoa que tem depressão, o cérebro está desregulado, desajustado, desafinado, onde algumas áreas específicas, sobretudo a área química, está completamente desorganizada. Veja só, um cérebro, quando está afinado, equilibrado, ele possui um ótimo metabolismo, ele possui uma excelente ativação. Um cérebro, quando está desbalanceado, desequilibrado, desajustado, desarmonizado, ele possui uma espécie de déficit de metabolismo, déficit de ativação, tendo, portanto, uma espécie de diminuição na comunicação de um neurônio com outro neurônio, sobretudo aqui na frente, no córtex pré-frontal. Então, uma pessoa que tem depressão, ela está com a química desajustada. E a química desajustada promove uma espécie de diminuição da comunicação de um neurônio com outro neurônio. Por isso que uma pessoa, quando está passando por depressão, ela tende a ficar mais lentificada, tem dificuldade em acessar algumas informações. O cérebro de uma pessoa que tem depressão, ele entende que a pessoa está doente. Basicamente é isso. Quando o indivíduo está com depressão, o cérebro dela entende que esta pessoa está doente. E uma pessoa que está doente precisa do quê? De repousar. Então, como é que faz para repousar? Ele diminui aí essa comunicação entre os neurônios. E a pessoa tende a ficar mais lentificada na tomada de decisão, ela tende a ficar mais desmotivada, o drive dela fica um pouco mais lentificado, o raciocínio, a atenção e assim por diante. Por isso que é importantíssimo demais. Imagine o seguinte, um motorista de caminhão químico que está passando por um processo grave de depressão. Ele não pode dirigir, ele tem que ser afastado. Tá? E aí a grande pergunta é, as pessoas nem estão conseguindo se afastar mais? Tá? Então veja, uma pessoa que tem depressão, ela está lentificada. Ela não pode trabalhar com máquinas, por exemplo, perigosas, ela não pode trabalhar em altura, ela não pode trabalhar em espaço confinado, não pode. Por quê? Porque o cérebro dela está lentificado. Tá? A comunicação de um neurônio com o outro está lentificada, então não pode. Vou falar basicamente para vocês quais são as principais químicas que estão desreguladas. Primeiro, dopamina. Nós já falamos dela. Dopamina é o neurohormônio da motivação. É o senso de recompensa. Ajuda muito na concentração também. Quando a pessoa está em depressão, a dopamina está rebaixada. Quando a pessoa está em depressão, uma outra química, o ácido como é que é o nome dele? O apelido dele é GABA. Deixa eu ver se eu lembro. Ácido gama-aminobutúrico. Não me lembro agora. Deixa eu ver se eu acho aqui a anotação, que eu costumo fazer algumas anotaçõezinhas e eu vou ver para você rapidinho. Tá aqui sim, ó. O nome dele é ácido gama-aminobutírico. Aminobutírico. Que nome, hein? Todo mundo conhece como GABA. O que acontece? Uma pessoa quando tem depressão, o GABA ou está exageradamente aumentado ou está exageradamente diminuído. Tá? Ou ele está muito aumentado ou ele está muito diminuído. O que acontece quando ele está muito aumentado? Quando ele está muito aumentado, ele melhora a velocidade. Tá? Mas o grande problema é o exagero. Quando tem muito GABA,
o indivíduo tem uma dificuldade de gerenciar os pensamentos. Tá? Quando ele está rebaixado, quando tem pouco GABA, o indivíduo está muito apático, uma sensação de muita tranquilidade e apatia. Existe uma outra química chamada glutamato. O glutamato, tá, é a terceira química. Nós falamos da dopamina, nós falamos do GABA e agora do glutamato. O glutamato, ele promove uma espécie de excitação dos neurônios. Ele também promove uma rapidez, uma velocidade, e o grande problema é que excesso de glutamato é tóxico. Excesso de glutamato ele pode provocar, por exemplo, uma aceleração de pensamentos. Por isso que ele pode estar ou muito diminuído ou muito aumentado. Quando ele está muito diminuído, ele vai provocar, por exemplo, mudança de humor. O quarto agora, noradrenalina. Tá? A noradrenalina, quando ela está muito diminuída, e normalmente o indivíduo, quando está com depressão, a noradrenalina está rebaixada, o que ele vai apresentar como sintoma? A capacidade que ele tem de manter a energia, o drive, a concentração, começa a diminuir. E aqui existe também um grande risco. Tá? Um indivíduo que está com a noradrenalina rebaixada, ele está com dificuldade de atenção, por exemplo. Tá? E ele também tem uma dificuldade em lidar com as dores. É como se ele ficasse muito mais sensível com a dor física. Então, a dor de uma pessoa que tem depressão, ela é muito mais intensa do que quando ela não tem depressão. O último, serotonina. A serotonina está muito rebaixada. A serotonina é o quanto nós respondemos aos ataques aversivos do meio, do outro. Por exemplo, uma pessoa quando está com rebaixamento de serotonina, aquilo que o outro fala ou faz fica muito mais agressivo para ela. Tá? Quando ela está com a serotonina equilibrada, aquilo que o outro fala ou faz, mesmo que seja ruim, negativo, pejorativo, ela tem muito mais facilidade de gerenciar. Então, por isso que a serotonina é conhecida como o neurohormônio do bem-estar. Agora, não é exatamente isso. A serotonina, ela indica o quanto nós respondemos aos ataques aversivos do meio. Então, se eu tenho um rebaixamento da serotonina, eu fico muito mais sensível àquilo que o outro traz de aversão, tá? Último componente, último fator que nós falamos, que também intensifica ou promove depressão. Questão de personalidade mesmo, padrões de pensamentos, padrões de crenças. Veja só, as nossas respostas emocionais e também comportamentais, a nossa motivação, a forma como nós enxergamos o universo, não são influenciadas diretamente pela situação em si. Então não é a situação que eu estou vendo que vai me deixar assim ou assado, que vai mexer ou não com o meu humor. A grande questão é a forma como nós processamos essas informações. E como é que nós processamos essas informações? Com base em nossa estrutura interna, nossa cognição, nossas crenças, os nossos próprios pensamentos, herança genética, herança cultural. Tudo isso faz com que a gente leia a realidade de uma forma diferente, tá? Faz com que a gente interprete a realidade de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para você. As nossas interpretações, então, as nossas representações, as nossas atribuições de significados, elas refletem o conteúdo dos nossos pensamentos. E a grande questão é que muitas vezes nós temos um fluxo de pensamentos que não estão adequados. Tá? Por isso que uma das técnicas fundamentais para gerenciar os sintomas da depressão é prestar atenção aos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, o conteúdo dos nossos pensamentos automáticos, que nós chamamos de pensamentos pré-conscientes, eles refletem a ativação de estruturas básicas inconscientes. Então, os nossos pensamentos refletem ali as nossas crenças, os nossos esquemas, a forma como nós funcionamos. E muitas vezes ela pode ser ajustada, tá? Por isso que você precisa prestar atenção aos seus pensamentos. E outra, você tem uma herança genética, isto é, papai e mamãe teve uma relação, no momento da relação você teve um embaralhamento genético que te deu o teu caráter. E aí você nasceu, cresceu e recebeu leis e normas e educação
para você gerenciar esse caráter, mas você também é fruto da herança genética. Por isso que nós falávamos da importância das questões genéticas e também ter essa ciência das questões genéticas, tá? Por exemplo, o indivíduo que tem depressão, ele tem uma visão distorcida da realidade. Deixa eu só ligar aqui o computador que ele está desligando, daqui a pouco vai desligar tudo aqui. Vamos lá. Então o indivíduo, quando está com depressão, ele tem uma visão distorcida da realidade. Seja uma visão distorcida de si mesmo, uma visão distorcida do outro, do mundo e uma visão distorcida negativa do futuro. Nós chamamos isso na terapia cognitivo-comportamental de tríade cognitiva. Tá? Então a depressão, ela promove essa visão distorcida. A tríade negativa, que é essa visão de si, do outro, do mundo e do futuro, ela decorre de sistemas e de funcionamento interno que são disfuncionais, que são muito rígidos. Tá? Então por isso que essa questão da personalidade precisa ser vista também. Tá? Muitas vezes a interação com o ambiente, do indivíduo com o ambiente, é muito crítica, ela tem um funcionamento muito crítico. E aí, obviamente, que essa questão de relacionamento vai ter muito mais dificuldade. Existem algumas interações da depressão que precisamos deixar muito claro que não é simples. Né? Lembra que nós falávamos na primeira live? Depressão ela é um transtorno neuropsiquiátrico. Então, existem algumas interações muito complexas para que o indivíduo apresente depressão. Precisa ver as questões genéticas, como nós falávamos, funcionamento dos neurotransmissores, falamos hoje, estrutura cerebral, importante demais, questão endócrina, influências ambientais, influências interpessoais, elemento cognitivo comportamental. Então são diversos aspectos que podem promover ou não a depressão. Bom, vamos lá. Por que eu pensei em trabalhar todas essas questões com vocês? Porque hoje nós sabemos que a depressão é uma doença universal que está levando mais de 322 milhões de pessoas a passarem por problemas extremamente sérios, que inclusive pode levar à depressão, pode levar ao suicídio. A pessoa se sente preso, como nós falávamos, vivendo uma espécie de câmera lenta. Ela vê o mundo passando na frente dela em câmera rápida e ela está em câmera lenta. Os dias começam a parecer todos iguais, ela não consegue fazer diferença, por exemplo, de sentimentos. O que ela percebe ao redor de si mesma é apenas um ruído negro, abstrato. Os pensamentos que antes ela conseguia gerenciar, ela não consegue mais gerenciar. E aí tudo que apresenta para ela é extremamente pesado e doloroso. E nós sabemos que o indivíduo que tem depressão tem a dor aí muito mais intensificada. Então veja, depressão não é frescura, depressão é uma doença neuropsiquiátrica, tá? Tem os aspectos ligados ao cérebro, mas também tem os aspectos ligados ao funcionamento, à psique, e poucas pessoas têm acesso. Como eu gostaria de terminar essa live hoje? Dizendo o seguinte: primeiro, as pessoas que conseguem, os governantes, por exemplo, as pessoas que conseguem promover bem-estar para as pessoas, preste mais atenção neste transtorno. Preste muito mais atenção. Por gentileza, as câmaras de vereadores das cidades, conversem sobre isso. Não espere uma data específica para falar sobre depressão, porque tem muita gente que está morrendo. Depressão promove perdas de vidas. Depressão promove déficit para as empresas. Depressão promove tristeza nas famílias. Então, depressão é um assunto que precisa ser falado e precisa ser feito alguma coisa. As pessoas precisam ter acesso a tratamento de verdade e as pessoas precisam conhecer cada vez mais desse sintoma, deste transtorno e dos sintomas ligados a este transtorno. Bom, espero ter colaborado com vocês sobre este tema. Em breve retomo aí as lives com outro tema. Compartilhe essa live para que este conteúdo possa ser visto por mais pessoas. Se você não assistiu às lives anteriores, assista, porque eu acredito que você vai ter uma ideia um pouco maior do que é a depressão. Forte abraço para você, um beijo no seu coração,
conte comigo. Vocês sabem que eu atuo muito mais na área de treinamentos e palestras em empresas, inclusive sobre este tema, programas de qualidade de vida, mentoria de alguns profissionais psicólogos que têm dificuldade ainda com este assunto, porque ninguém nasce sabendo e na universidade não se ensina tudo, tá bom? O próximo tema de live que eu quero conversar com vocês é sobre higiene do sono, tá? E por que higiene do sono? Porque nós sabemos que diversos transtornos, inclusive estresse e ansiedade, tem um componente aí do sono. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso de uma forma mais estruturada, tá bom? Beijo no seu coração, seja no mínimo muito feliz. Excelente restinho aí de feriado e até a próxima. Se você não compartilhou, compartilhe. Se conseguir compartilhar, me marque aí para que eu possa também acompanhar você. Forte abraço.